Boa noite, daremos início à 25ª sessão ordinária de 2019. Solicito que seja feita a chamada para o primeiro secretário. Antônio Fernando Pereira. Presente. Antônio Hélio Favoreto. Catarina Santos Brioso. Presente. Celso Manzoli. Presente. Ezequiel Pereira dos Santos. Presente. Geraldo Afonso Moreira Gomes. Presente. Gilberto Moreira Peça Filho. Presente. José Gonçalves dos Santos. José Osmar Dorigan. Presente. Luiz Carlos de Oliveira. Presente. Odair Pereira de Oliveira. Presente. Pedro Maurício Pereira. Presente. Declaro aberta a presente sessão, informando que a sessão contará com mini expediente com a duração máxima de 30 minutos. Solicito que seja feita a leitura de uma passagem bíblica pelo primeiro secretário. Todo que ama a disciplina ama o conhecimento, mas aquele que odeia a repreensão é tolo. O homem bom obtém o favor do Senhor, mas o que planeja maldades o Senhor condena. Ninguém consegue se firmar mediante a impiedade e não se pode desarraigar o justo. Amém. Peço que seja votada a ata da 24ª sessão ordinária realizada no último dia 2 de setembro de 2019. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado por todos os senhores vereadores. Coloco à disposição dos senhores vereadores a pasta dos diversos documentos que deram entrada após a última sessão, à disposição na segunda secretaria. Não houve entrada de novos projetos nessa casa. Declaro encerrado o mini expediente. O intervalo regimental. Requeiro que seja simbólico. O requerimento do vereador Dr. Geraldo para o intervalo simbólico. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. Então vamos à ordem do dia. Solicito que seja feita novamente a chamada. Antônio Fernando Pereira, Antônio Hélio Favoreto, Catarina Santos Brioso, Celso Manzoli, Ezequiel Pereira dos Santos, Presente. Geraldo Afonso Moreira Gomes presente, Gilberto Moreira Peça Filho, Presente. José Gonçalves dos Santos, Presente. José Osmar Dorigan, Presente. Luiz Carlos de Oliveira, Presente. Odair Pereira de Oliveira, Presente. Pedro Maurício Pereira. Presente. Aberta a ordem do dia. Solicito que proceda a leitura dos projetos constantes da ordem do dia. Primeiro projeto de redação final, Lei número 28 de 2019, da Comissão de Justiça e Redação, que dispõe sobre a estrutura administrativa e organizacional da Prefeitura Municipal de Amparo e da outras providências. A redação está em discussão. Sem manifestação dos senhores vereadores, a redação final está em votação. Consulte os senhores vereadores sobre a aprovação da redação final.
nominal, maioria simples. Antônio Fernando Pereira. Favorável. Antônio Hélio Favoreto. Favorável. Catarina Santos Brioso. Favorável. Celso Manzoli. Favorável. Geraldo Afonso Moreira Gomes, favorável. Gilberto Meira Pensa Filho. Favorável. José Gonçalves dos Santos. Favorável. José Osmar de Origan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Odair Pereira de Oliveira. Favorável. Pedro Maurício Pereira. Favorável. Redação final aprovada por todos os senhores vereadores. Próximo projeto. Projeto de decreto legislativo número 03/2019, de autoria do vereador Ezequiel Pereira dos Santos, concede o diploma municipal de mérito à senhora Mariazone Machado Silva. Questão de... Está em Queria discussão. Dá para 26 de 10 de 2020. Requerimento de adiamento do vereador Hélio para adiamento para 26 de 10 de 2020. Os vereadores favoráveis permaneçam como estão. Aprovado o adiamento. Próximo projeto. Projeto de decreto legislativo número 05/2019, autoria do vereador Antônio Fernando Pereira, concede o título de cidadão benemérito ao ilustríssimo senhor Pasquale Lena, 2/3 dos membros. Votação nominal. Peço palavra. O projeto está em discussão. Com a palavra o autor, vereador Tostão. O senhor tem 20 minutos. Boa noite, senhor presidente, vereadores e vereadora, público presente, público da internautas. A justificativa do meu título, porque olha, gente, eu volto a dizer, graças a Deus um vereador do passado limitou a títulos, né, beneméritos, cidadão parense, títulos que os vereadores davam antigamente, porque era, como eu falo sempre, era uma farra de títulos, né? E esse vereador, que é hoje vice-prefeito, o Birubiru, fez um projeto para poder dar a cada vereador só 3 títulos por ano, e não é acumulativo. Então eu pelo menos, como vereador, eu tento buscar pessoas que realmente mereçam títulos beneméritos ou cidadão amparense. Então, um dos que eu estou tentando dar um título, porque depende de vocês, vereadores, votarem ou não, é o senhor Pasquale Lena. Pasquale Lena nasceu em San Giovanni, na Sicília, na Itália, em 5/10/67. Veio para o Brasil no final do ano de 1969. Casou-se em novembro de 1997, aos 27 anos, com a senhora Célia Rossi Lena, ou Rossi, não sei, é Rossi ou Rossi, com quem teve 2 filhos, Francesco e Sofia. É filho de Francesco Paolo Lena e Carmela Barbaço Lena. Seu pai veio para o Brasil em 1957, no final da Terceira Guerra Mundial, ou Segunda Guerra Mundial. Segunda Guerra Mundial, né? Segunda, então puseram errado aqui. Mas quem sabe tem, né? Do jeito que está o mundo hoje. Quanto muitos italianos vieram para escapar da fome. Em 1966, aproximadamente, o pai de Pasquale Lena comprou um posto de gasolina na cidade de Amparo, trazendo toda a família para o município. Mas logo depois resolveu alugar o posto e voltar para a Itália. Neste retorno nasceu o senhor Pasquale Lena. Após aproximadamente 3 anos, a família retornou ao Brasil e assim reassumiu definitivamente o posto de gasolina. Após alguns anos, o pai de Pasquale Lena ingressou no ramo de terraplanagem, onde ajudou muito no desenvolvimento de Amparo. Pasquale Lena, hoje, com 51 anos, morou e cresceu na rua Barão de Campinas e depois mudou-se para a rua Benjamin Constantes. Estudou nos colégios Sossego da Mamãe, Luiz Leite e Coriolano Burgos. Começou a trabalhar aos 11 anos como frentista do posto de gasolina, borracheiro, lavador de veículos, e aos 15 anos passou a trabalhar como operador de máquinas pesadas. Função que sempre gostou, ajudou muito no progresso do município. Aos 21 anos, Pasquale Lena perdeu o pai, e a partir daí passou a ter mais obrigação, mas sempre seguiu o exemplo do pai, homem de princípios, honesto e trabalhador. Reside em Amparo desde 1969. Mantém uma empresa com muitos colaboradores. Agora que eu chego no título benemérito. Muita gente faz a benemerência, como é que fala, doutor? Doutor Geraldo? Benemerência. E todo mundo sabe
Eu conheço vários aqui em Amparo que fazem o bem para o próximo, mas ele não, o que ele faz com a mão direita, ele não deixa que a mão esquerda fique sabendo. E o Pascoal Lena é uma dessas pessoas. E o que ele faz, é pouca gente que sabe, mas é uma pessoa que ajuda muito, muitos amparenses ele já ajudou e nunca ninguém soube. Eu já sei de vários casos. Eu cito 2 exemplos. Eu vou citar só um exemplo, porque o outro não... eu não sei se ela gostaria que citasse. Vou citar o exemplo da Jandete Roberto, que tem o canil, lá perto da estação de tratamento de esgoto. 60%, 80% de tudo que tem ali, a casa onde ela mora, que ela tinha sido despejada de uma outra casa, foi tudo o Pascoal Lena que fez. Pôs trabalhadores dele lá, funcionários dele, materiais que ele conseguiu, que ele tinha, comprou materiais, não eram novos, mas eram seminovos, né, materiais de construção, e fez para ela onde ela está. Porque ela também tem um título de cidadão benemérita para ela aqui, cidadão amparense, porque a Jandete também faz um trabalho maravilhoso pela causa animal. E isso ninguém sabe que o Pascoal, a gente sabe porque a gente tem muita convivência com a Jandete, e a gente ficou sabendo, e ele que fez ali. E muitas outras coisas. Então veio o principal, além de ser empresário, empreendedor, gerador de muitos empregos no nosso município, Pascoal Lema também é uma pessoa muito atenta às causas filantrópicas e de ajuda ao próximo. Sabemos que o homenageado geralmente realiza atos de caridade, mas não faz alarde dessas ações, reservando sempre em seu íntimo tais práticas. Contudo, entendemos que a homenagem aqui pretendida é mais que merecida, a razão pela qual eu peço apoio aos nobres pares para a aprovação desse projeto. Então é isso aí, não sei se acho que o doutor Geraldo também vai fazer uma referência sobre... Geraldo não, doutor Celso, é que os dois são parecidos, né, parece irmão. Então, gente, eu peço o título porque eu tento dar o título, que nem eu falei no começo, para pessoas que realmente mereçam. Então, a gente tem que dar os títulos quando a pessoa está viva. Não adianta depois de morto dar nome de rua. O cara não vai ficar sabendo, né? Pode até ficar sabendo o espírito, né? Mas eu tento escolher a dedo quem realmente merece. Então eu peço aos nobres pares que votem favorável. Obrigado. Obrigado. O projeto continua em discussão. Peço palavra. Com a palavra, vereador Celso. O senhor tem 20 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadora, público presente e internautas que acompanham a sessão da Câmara Municipal de Amparo. O autor da homenagem explanou muito bem quem é o Pascoal Lena, e eu não poderia deixar de ocupar a tribuna desta casa para complementar um pouquinho o que foi dito pelo vereador Tostão. Na década de 60, o senhor Francesco Pascoal Lena, o pai do Lena, que está sendo feita a homenagem, depois vai ser votado, veio para o Brasil e adquiriu ali na Vila Polito um dos poucos postos de combustível que existiam em Amparo. Tinha um ali no Largo da Estação, tinha em frente o Truze, e se não me falha, esse da Vila Polito. Eram 3 postos de combustíveis na cidade toda. Isso, do Largo da Estação, onde paravam as jardineiras do Salim Oase. Era ali. Era uma bomba até diferente circular, ficava na calçada essa bomba. E eram 3 postos de combustível. Daí o senhor Pasquale, o Francesco Pasquale, o pai do homenageado, o qual pleitei a homenagem, voltou para a Itália e arrendou esse posto de gasolina para o senhor Tarcísio Michelácio e o senhor Buzo,
o qual eu me lembro muito bem, que eu morava ao lado, embora garoto, mas me lembro muito bem. Só vendia combustível, aquela época, combustível e gasolina azul, que hoje só fica na memória dos maiores de 50 anos, e uma borracharia. Depois o seu Francesco Pasquale Lena veio da Itália com a dona Carmela e com os filhos, o Pepe e o Gerlano, e o Pasquale. Tá? Minto, o Pasquale veio depois a nascer na Itália e veio para o Brasil. Foi num trajeto de visitar os parentes, ele nasceu e depois veio para o Brasil. É uma família maravilhosa. Não só o Pasquale, os irmãos, o pai que é falecido e a mãe também que é falecida. São pessoas que vieram em Amparo, senhor presidente, e trouxeram coisas boas. Vieram para Amparo, não criticaram Amparo, abraçaram Amparo com carinho, com amor, enfrentaram os problemas como qualquer imigrante enfrenta, como meus bisavós e avós enfrentaram, e de muitos aqui enfrentaram, mas nunca criticaram Amparo, nunca jogaram pedra na cidade onde tiravam o alimento. Pelo contrário, progrediram, criaram família, trouxeram divisas para a cidade de Amparo. Quem não conhece hoje as benéficas que essa família trouxe para a nossa cidade? Não digo só homenageado, vereador Tostão, a família toda. Tá? Tem pessoas que vêm para a nossa cidade e trazem pensamentos destrutivos. Falta isso, aqui não tem aquilo, a administração não fez isso, a administração não fez aquilo, a administração não presta, os vereadores não prestam, os vereadores não fazem nada. Essa família, em particular, o homenageado, fez tudo ao contrário. Ele foi convidado a trabalhar na administração, trabalhou dia e noite na administração, e antes mesmo de trabalhar na administração, como o senhor mesmo aqui disse, o que esta mão faz, esta não precisa saber. Quanto trabalho essa família fez. O pai do Pasquale, quanto trabalho esse homem não fez em prol da cidade de Amparo. Não criticando Amparo, não fazendo chacotas em cima da administração. E naquela época, nós tínhamos como prefeito, não sendo saudosista, e sim amparense de raiz, tá? Mas não precisa nascer aqui para ser raiz, é ter amor na cidade. Não importa se você veio do norte, do sul, do leste, do oeste, do Paraná, da Bahia, Paraíba, Amazonas, mas venha e traga amor, traga o conhecimento que você teve na sua terra, implante em nossa cidade. Você vai ver que você vai ganhar com isso. Amparo vai ganhar com isso. Então, naquela época, o seu Pasquale, quanta gente não ajudou. Me lembro bem que até meu pai, naquela época, eu não sou de família abastada, ia abastecer e marcava gasolina. Meu pai, com muito custo, conseguiu comprar um Fusca, naquela época, nos anos 70. Tá? Um Fusca que era mais para lá do que para cá, mas com muito trabalho dele e da minha mãe, compraram. E marcava-se a gasolina. Não precisava pagar, era um carinho especial com as pessoas, uma confiança com os amparenses. Tanto que, quando o seu Francesco Pasquale Lena faleceu no acidente, ali onde é a Química Amparo hoje, Amparo ficou em luto. Quando a dona Carmela faleceu, quem não conheceu a dona Carmela aqui em Amparo? A mãe da Pasquale? Pessoa exemplar, fazia parte de grupos que ajudavam aí as mulheres, não vou saber dizer os grupos, mas ela nunca deixou de contribuir, ela sempre falava, tem que contribuir com conselhos de mãe, aquela época era um pouquinho diferente, e ela ajudava.
ela vestiu a camisa de amparo, por bem de amparo. O contrário que muita gente faz. O contrário que muita gente planta. Ela plantou flores. Ela plantou flores, tanto que ela deixou pessoas honradas, filhos maravilhosos, que estão aí lutando pela nossa cidade. Essa homenagem, vereador Tostão, eu estendo a todos aqueles que vêm em nossa cidade, do Amazonas, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Santa Catarina, do Piauí, e trazem para Amparo coisas boas. Da Grande São Paulo, trazem coisas boas. Eu conheço uma pessoa que ela veio de outro estado, veio da Bahia. Pessoa maravilhosa, adora Amparo, adora. Então, a todos aqueles que vêm em Amparo, vestem a camisa do bem, a camisa de ver Amparo crescer, aquela camisa que fala: sou amparense, não importa de onde eu venho, não vou criticar, vou ajudar. Que a crítica, quando ela é construtiva, ela é muito bem aceita, mas quando destrutiva, ela põe, ou melhor, ela consegue plantar discórdia, mentiras, transtornos na comunidade, tá? E o pior, desarmonia na sociedade. Tudo isso foi feito inverso por essa família maravilhosa. O senhor está de parabéns, porque os pais do Pasquale deram berço. Os pais do Pasquale, do Pepe, tá, do Gerlano, deram berço para eles. Partiram, faleceram, mas deixaram pessoas que dão o sangue por Amparo, que dão a sua vida por Amparo, trabalham por Amparo, mas não criticam, trabalham e ajudam. Parabéns, vereador. Obrigado, Celso. Próximo, o projeto continua em discussão. Sem mais manifestação, o projeto está em votação. Votação 2/3 dos membros, nominal. Antônio Fernando Favorável. Antônio Hélio Favoreto. Catarina Santos Brioso. Favorável. Celso Manzotti. Favorável. Ezequiel Pereira dos Santos. Favorável. Geraldo Afonso Moreira Gomes. Favorável. Gilberto Moreira Peça Filho. Favorável. José Gonçalves dos Santos. Favorável. José Osmar Dorigan. Favorável. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Odair Pereira de Oliveira. Favorável. Pedro Maurício Pereira. Favorável. Projeto aprovado por todos os senhores vereadores. Próximo projeto. Projeto número 4. Item 4, projeto de decreto legislativo número 7/2019, de autoria do vereador Antônio Fernando Pereira, concede o título de cidadão benemérito ao ilustríssimo senhor Ailton Antônio Zampoli. Projeto de decreto legislativo 7 está em discussão. Peço a Com palavra. a palavra, o vereador autor Tostão. Boa noite novamente, senhor presidente, vereadores, vereadora, público presente, internautas. Eu vou começar a defesa desse título com o hino da Umbanda. Não vou cantar porque eu não sou cantor, mas vou ler o hino da Umbanda. Refletiu a luz divina com todo o seu esplendor, vem do reino de Oxalá, aonde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar, luz que veio de Aruanda para todos iluminar. Umbanda é paz e amor, um mundo cheio de luz, é força que nos dá vida e a grandeza nos conduz. Avante, filhos de fé, como a nossa lei não há, levando ao mundo inteiro a bandeira de Oxalá. Salve a minha Umbanda sagrada. Ailton Zampoli, Antônio Zampoli, o título de cidadão benemérito que eu dou, na realidade, eu estou dando o título para ele porque ele é presidente do templo de Umbanda Cacique Pena Branca, que é o templo mais antigo de Umbanda de Amparo. E ele, como presidente, estou dando o título para ele,
mas estende a todos os médiuns que lá passaram e que hoje estão. São mais de 180 médiuns, né? O pai Ayrton, que eu chamo de pai Ayrton porque sou umbandista e respeito um sacerdote de Umbanda. Pai Ayrton Zampoli tem seu comércio na rua Gustavo de Souza, 143, no Ribeirão. Estado civil dele, casado há 36 anos, 2 filhos, Ricardo Lúlio Zampoli e Rafaela Lúlio Zampoli. Profissão dele, técnico de segurança do trabalho. Tempo de serviço, 28 anos. Outras profissões, registrado desde 1975. O primeiro emprego dele foi na CASP. Então, gente, o Templo de Umbanda Cacique Pena Branca foi fundado pela Babolorixá Maria Aparecida Bueno Zampoli. Tive a honra de conhecer a dona Cida, mãe Cida, que é pai do homenageado hoje. Conhecida como Mãe Cida, onde sua mediunidade se manifestou ainda na sua adolescência, iniciando assim sua vida mediúnica. O templo existe há 48 anos, sendo a primeira casa umbandista devidamente registrada na cidade de Amparo, portanto assim considerada a fundadora da Umbanda no circuito das águas, enganjada com a responsabilidade social. Nossa casa realiza, além de denominadas giras de caridades, que são as giras espirituais, com atendimento gratuito ao público semanalmente, realiza também campanhas de cestas básicas, enxovais a recém-nascidos, Páscoa e Natal. Todas essas voltadas em especial às famílias de menor renda. Da casa de seu cacique Pena Branca saíram várias sementes que plantadas geraram vários frutos, ou seja, outras casas de Umbanda, outros templos de Umbanda, sendo que alguns de seus sacerdotes foram coroados nesse templo, proporcionando assim uma grande honra a todos nós. Em 16 de junho de 2002, a nossa amada e respeitada Mãe Cida partiu para a espiritualidade, deixando o seu filho de sangue, que é homenageado, pai Ayrton Antônio Zampoli, na dirigência da casa, coroando-se assim no ano de 2000. Atualmente o templo conta com um corpo mediúnico composto por aproximadamente 140 médiuns, que se dedicam em prol da caridade. Além disso, possui uma estrutura fundamentada pela Federação Umbandista União de Tendas, a qual dá todo o seguimento à nossa casa, que é organizada a partir dos cambonos, chefes, bem como toda a equipe composta pela diretoria, eleita em Assembleia Extraordinária. O Templo de Umbanda Cacique Pena Branca, além de ser uma referência a qual gerou frutos, é a continuação de um legado deixado pela saudosa mãe, a qual o compromisso com a caridade e o amor é a nossa grande direção, que é agora o pai Ayrton Antônio Zampoli, Babalaô de Umbanda. Então, gente, estou dando esse título de cidadão benemérito para o pai Ayrton, porque, como eu disse, eu estendo para todos os médiuns de Umbanda que lá já fizeram parte e que hoje fazem parte na atualidade. Porque todos são merecedores, mas tem que dar o título para um só. E ele gostaria muito, gente, de ter dado para a Mãe Cida, que foi ela que iniciou tudo, a mãe dele, a mãe carnal dele e também mãe espiritual dele. Então, se eu não me engano, acho que eu não homenageei nenhum umbandista aqui, sendo umbandista. Todos que eu quis homenagear, que foram 3, né? Foi o pai José Grossi, que faleceu, não deu tempo, porque eu não era vereador. O pai Carlos Adelotti, também, que eu sempre quis dar um título, se tivesse sido eleito antes, né? Mas o pai Ayrton não poderia, pela história que tem o cacique Pena Branca, o Templo de Umbanda, e pela história da mãe dele, a Mãe Cida. Então, eu peço a vocês que sejam a favor, porque ele dirige um templo que ajuda em trabalhos beneméritos, como eu citei aqui, muito. Amparo, como eu disse aqui, há 48 anos, e está fundamentado, e é isso aí, gente. Gente, como eu falo novamente, a gente tem que homenagear quem está vivo. Depois de morto, não adianta você fazer homenagens, né? Isso aí, gente. Obrigado e vamos que vamos.
Projeto continua em discussão. Peço a palavra. Com a palavra, vereador Celso. Senhores vereadores, presidente. Vereador Tostão, mais uma vez eu pego o seu carro e saio andando. Vai com gasolina. Não, ele sempre tem gasolina. É como Fusca e coração de mãe. Sempre cabe mais um. Embora lá tenha muitos peludinhos, né? Às vezes. Mas, tomando um rumo mais sério desta tribuna, o senhor mais uma vez foi feliz, homenageando todos os espiritualistas, não só os umbandistas, e sim os kardecistas, os evangélicos, os católicos, todos que de uma maneira ou de outra o senhor direcionou para Umbanda, mas todos caminham para uma só direção: Deus, Jesus. Eu nem devia estar falando aqui que aqui se discute política e não religião, mas como o senhor apresentou esse título, não tem como não mesclar as duas coisas. Todos aqueles que frequentam, seja qualquer religião, seja Umbanda, seja a católica, seja a evangélica, seja a testemunha de Jeová, seja a kardecista, qualquer uma, e tenha Deus no coração, sempre vai praticar o bem. Porque cada um só pode oferecer, vereador, o que tem no coração. Se a pessoa frequenta uma religião, ela tem o bem. Quando a pessoa, não que ela queira, eu não estou dizendo que ela queira fazer, inconscientemente ela faz o mal, é porque ela não tem Deus no coração. Cada um de nós oferecemos, só podemos oferecer o que temos cultivado dentro de nós. Quando falamos mal de alguém numa rede social, na rua, pro vizinho, numa esquina, quando nós praticamos um ato que não é o bem, é o que podemos oferecer, o que aquela pessoa pode oferecer, é vazia, é oca. Quando você ajuda na sua área um cachorro, um gato, e o senhor sabe que eu tenho também inúmeros animais, mas não vou entrar no mérito, nós estamos fazendo bem. Quando você ajuda um ser humano, você triplica, quadriplica esse bem. Quando você está em trabalho de um ser superior de bondade, seja ele, tá? Como disse, do caminho da Umbanda, do católico, do evangélico, qualquer religião, qualquer um. Quando você está sendo usado, que eu acredito muito nisso, nós somos usados, tá, para praticar. Deus foi sábio, deu livre arbítrio. Então você escolhe o bem ou o mal. Se você é usado para a prática do bem, pode ter certeza que você vai colher frutos benéficos, seja nessa ou na outra vida. Agora, quando você utiliza a sua vida terrena para a prática do mal, você pode até não colher aqui, pode não colher, mas se torna uma pessoa amarga, uma pessoa presa dentro, não há felicidade. No olho da pessoa você vê. E isso eu digo no geral. Quantos suicídios nós não vemos? Quantos assassinatos? E assim vai, não vou entrar nesse mérito, é que é longa a coisa. Mas se a pessoa tiver uma religião, seja numa casa de Umbanda, como o senhor está homenageando, seja numa igreja, qual for, que pratique o bem,
o senhor pode ter certeza que essa pessoa vai fazer o bem. O senhor está homenageando uma casa de umbanda, que nós já conversamos lá nos bastidores, que essa casa sempre colabora, ajuda, mas essa mão faz, essa não vê. O senhor está de parabéns. E eu gostaria de homenagear também, estender essa homenagem, se o senhor me permitir, a todas as casas religiosas de Amparo. Essa homenagem que o senhor fez, ela é direcionada a uma casa e a uma pessoa. Mas eu gostaria, com a sua permissão, de abrir um leque a todas as religiões que fazem o bem. Claro, religião faz o bem. Todas que fazem, seria uma contradição, fazem o bem, tá, na nossa cidade, visando o futuro, o bem-estar, a coletividade no modo geral, tá, para viver em harmonia. Eu sei que nós temos aí muitas religiões que têm os seus grupos que fornecem cestas básicas, que o senhor mesmo falou que fazem. Opa! Deixa eu dar uma parte rapidinho. Claro, pois não? Eu costumo dizer que Jesus Cristo não é garoto de propaganda de nenhuma casa religiosa. Certo. Né? E também, todas as religiões, para mim, elas têm todos os caminhos dela são vários, cada um tem um caminho, mas leva só para um Deus, que cada religião chama, um chama de Jeová, outro de Olorum, outro de Zambi, outro só de Deus. Mas eu acredito isso, todas as religiões são boas, só que cada um segue o seu caminho e segue só no único objetivo, que é o Criador de tudo e de todos. Isso. Eu quero encerrar minha fala dizendo o seguinte: as pessoas que se dedicam só a criticar, procurem uma casa religiosa e participe. Olha, o asilo precisa de pessoas para dar banho em pessoas idosas. As campanhas que nós temos de agasalho, de alimentos, precisam de colaboradores. Em vez de plantar espinhos, vamos plantar coisas boas. O senhor está de parabéns, tá? E então eu estendo, com a permissão do senhor, a todas as casas que fazem o bem em Amparo. Parabéns aí pela homenagem. Obrigado. O projeto continua em discussão. Sem manifestação, o projeto está em votação. Votação nominal, 2/3. Antônio Fernando Pereira. Favorável. Antônio Hélio Favoreto. Catarina Santos Brioso. Favorável. Zoli. Favorável. Ezequiel Pereira dos Santos. Favorável. Geraldo Afonso Meira Gomes. Favorável. Gilberto Meira Peça Filho. Favorável. José Gonçalves dos Santos. Favorável. José Osmar Dorigan. Luiz Carlos de Oliveira. Favorável. Odair Pereira de Oliveira. Favorável. Pedro Maurício Pereira. Favorável. Projeto aprovado por unanimidade. Próximo projeto, sem mais projetos, solicita a chamada dos inscritos para explicação pessoal. Primeira vereadora inscrita, vereadora Catarina. Vereadora, a senhora tem 10 minutos. Fugiu. 3. Vou ser breve. Boa noite, senhor vereador, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite, funcionários da casa. Boa noite, público presente, em especial uma pessoa que veio nos assistir, prestigiar, que sempre acompanha pela internet e hoje veio pessoalmente de Campinas. Meu cunhado está aqui presente. Meu boa noite especial a você. Bom, tenho que vir a essa tribuna para manifestar sobre o nosso feriado 7 de setembro, né? Um fato histórico que marcou nosso país, nossa independência, né? Emancipação do país, da ex-colônia do Reino de Portugal. Um ato de bravura de um português, né? Dom Pedro I, que proclamou a independência do nosso país nas margens do rio Ipiranga. Então,
o desfile, né, de 7 de setembro, a independência do Brasil, de extrema importância. E eu quero lembrar aqui que foi os outros anos também, todo ano eu participo, né? Tenho minha filha que desfila, só que agora não mais, já adquiriu a fase adulta, mas é importante a gente acompanhar as novas gerações. E o desfile estava de parabéns, principalmente as escolas, né? Assim como as entidades também, as Forças Armadas, um desfile diferente também, que foi pelos representantes dos carros antigos da nossa cidade, trazendo esse evento, abrilhantando, né, o nosso município com esse tão importante evento dos carros antigos, carros históricos. Está tendo cada 2 vezes ao mês, cada 30 dias, né, tem esse evento. Então eu quero dar um carinho especial aí a toda a organização dos carros antigos que desfilaram e foi muito bem aplaudido, foi diferente, né? As Forças Armadas principalmente, as escolas e as entidades. Então o desfile estava de parabéns 7 de setembro desse ano e todos os anos, lógico. Agora quero também cobrar aqui a administração pública das obras, né? Das obras, a gente entende que é parcelado, que vem o dinheiro, depois a empresa que ganha, muitas vezes não tem o cachê para poder cumprir, mas aquele banheiro na Praça Padua Salles já está complicando a vida dos cidadãos que ali que transita ali, principalmente as crianças. Então eu peço, secretário de Obras, tive uma conversa essa semana e venho aqui em Tribuna Livre cobrar que retome essas obras do banheiro público, que como de fato falei para o secretário que eu estou quase indo lá no seu Arthur Carmilotti, pegar e fazer uma prestação dos vasos sanitários, das tintas, para poder terminar aquela obra. Mas eu tenho fé, tenho certeza que essa semana retoma. A população ali agradece. Então, olhe com carinho para essa obra. É uma obra que pode ser... Muitos aí disseram que é insignificante, é coisa pequena. Não é insignificante. Toda obra tem sua importância. E esse banheiro público nem se fale, né? Até dá a primeira dor de barriga em quem falou. Então, outra obra também que eu peço aos moradores é a obra do Jardim Camanducaia. Estou diariamente passando por lá, né? Acompanhando. Como eu disse aqui no começo, vai ser um transtorno, tá um monte de terra em frente à casa da pessoa. Claro que a pessoa não gosta, mas o objetivo final eu tenho certeza que todos irão aplaudir, até mesmo porque há décadas, né, vem sofrendo aquele bairro com as enchentes e essa obra é justamente para esse objetivo. Então tá de parabéns aí o prefeito Jacó pela iniciativa, pelo recurso que buscou, e eu peço ao pessoal ali, a toda a população, ter um pouquinho de paciência a esse transtorno, mas e como eu falei, comemoração final mesmo é quando terminar, né? Quando começa a gente até fica fica contente, mas quando tiver o resultado final e terminar, aí sim a gente aplaude de pé. É o que eu tinha para hoje, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Próximo inscrito, Meu favorito. vereador Dr. Hélio. O senhor tem 10 minutos. Senhor presidente, vereadores, vereadora, plateia presente, eu ser curto e breve. Essa semana aqui saiu na capa de, não sei se é jornal, é Folha de Papel, o meu nome, que eu fui o responsável por tudo. Tá, até concordo com uma parte que eu não sei se é jornal ou se é Folha de Papel. Só queria dizer uma coisa, eu nunca tive na prefeitura poder de contratar ninguém, nunca contratei ninguém. Se teve 2 pessoas que eu tentei segurar lá, uma era o Antônio, que tinha todos os alunos na mão. Então nunca tive esse poder. Quando veio o maestro lá, chamaram eu na sala um dia lá, esse aqui nós vamos contratar o maestro novo, que estava lá o prefeito e o assessor dele, falou, nós estamos contratando. E na verdade, aonde tem autarquia que manda, subordinado, eu tenho que ficar quieto e falar, aceito ele. Então foi uma das coisas que... E outra, não sei por que puseram só meu nome, porque essa semana aqui, o que veio de gente falar comigo foi uma brincadeira. Eu sei que você não tem nada com isso, não sei o que lá. Bom, então, eu não vou fazer licitação na prefeitura, não fui licitação. A prefeitura tem uma equipe, eu acho que deixa...
ser capacitada. Então, tudo isso daí, eu achei que foi uma... Se põe todo mundo, até concordo, mas só pôs o Hélio lá. Mas, infelizmente, eu nunca vi tanta gente parabenizar a turma e saber da idoneidade da gente. Porque lá, quando nós pegamos a prefeitura, em janeiro, tinha um menino lá, o Antônio, que tomava conta dessa molecada. Só porque ele era do PT, não deixaram ele ficar. Porque, na verdade, quando foi dia 23 de janeiro, exoneraram ele. Mas ele ficou trabalhando até dia 30 porque não sabia que estava sendo exonerado. Ficou lá. Nesse daí. Então ele tinha toda essa turma na mão. A gente não tinha. Bom, então esse é o meu desabafo, porque não tem como a gente contratar, a gente fazer licitação. Nenhum secretário lá da prefeitura tem condição de contratar ninguém. E menos eu. Nunca foi contratado ninguém lá. Nunca tinha para mandar embora. Os 2 funcionários que tinha lá, que foi... não exonerado, um foi exonerado e o outro foi transferido porque era do PT. Eu não vejo partido assim. Sou funcionário, for bom, pode ser do partido que for. Ele tem que ter responsabilidade e muito trabalho. Eu acho que, na verdade, nós tinha. Não deu certo, maestro? Eu acho que não, mas não foi nós o culpado. Não foi esse ou aquele, foi tudo mar. Se teve mar feito, não foi. E contratação eu não fiz, e nem fiz licitação. Então eu quero deixar bem claro isso. Obrigado. Obrigado, Hélio. Próximo inscrito, vereador Gilberto Piazza. Boa noite a todos, plateia presente, aos internautas. Deixa eu pegar uma mensagem que eu acabei de receber aqui do sindicato, do presidente do sindicato, num grupo aqui, ó. Boa tarde, informamos que amanhã concentração para nossa paralisação contra os projetos de lei de cargos e salários e dos cargos de confiança da prefeitura. O presidente do sindicato está informando aqui que vai ser na Praça Padoa Salles, 17 horas, e depois passeata em frente à prefeitura. Acabei de receber isso aqui num grupo que eu tenho, que tem o presidente e tem algumas outras pessoas da prefeitura. Uma coisa aqui que está me chamando a atenção, isso aqui não chegou para mim essa informação. Se algum dos vereadores tivesse informação, isso é grave. Informamos também que no mês que vem não mais estaremos sendo atendidos pela Unimed Amparo. Será que o prefeito vai tirar o convênio dos servidores? Isso aqui eu não escutei oficialmente, não. Não sei se algum vereador escutou aqui, que eu sei que todos os servidores da prefeitura, do SAI, da Câmara têm convênio, né? Piazza, isso eu posso, acho que, dar uma informação. Claro. Que está em licitação, está em processo de licitação. O contrato venceu há uns meses atrás, foi aditado por 3 meses para o período de licitação. E está nesse processo, acredito que deve estar nos próximos dias. Você está falando da Câmara, né? Dos dois. Da prefeitura a Câmara e a prefeitura está se conversando para que possa fazer... Não, menos mal, então, porque mandaram aqui agora para mim, então está escrito aí, então não vai tirar pelo que eu entendi na mensagem, já tirar, então já podem ficar sossegados. Alguns servidores entraram em contato comigo agora aqui na sessão também, então... Isso não quer dizer que seja a Unimed, vai ser aberto então, sim, o processo licitatório. Processo licitatório de saúde, não vai tirar o plano de saúde, né? Então, bom, tá aqui, ó. Não sei o que vai acontecer amanhã, vamos ficar atentos. Outra coisa, semana passada eu falei aqui de um documento que eu recebi da CETESB, das 148 casas, e elenquei alguns problemas aqui. Eu vi uma mensagem no Facebook, não foi nem oficial que chegou para mim no jornal, alguma coisa, falando que não tem problema. Então eu vou fazer um requerimento, que eu quero saber do prefeito se ele alterou esse projeto, que o bloqueio da CETESB falava de cota de inundação do rio Camanducaia de alguns lotes. Então, se o prefeito falou que resolveu isso, então ele tirou esses lotes da cota de inundação do Camanducaia, acredito eu. Emissões de ruídos, não sei se o prefeito fez alguma coisa para diminuir os ruídos do local. Também vou esperar essa resposta. E substâncias odoríferas da estação de tratamento de esgoto. Eu não vi nada na internet, nas redes sociais, na mídia, de que alguma coisa foi feita na estação de tratamento de esgoto para tirar o odor, né, perto desse lugar. Então, vamos aguardar. Eu vou fazer um requerimento para ver como que o prefeito resolveu isso aqui. E também a parte da utilização de amônia na batedouro de aves, se o prefeito fez algum acordo com a empresa para parar de usar amônia. Também não vi nada disso.
Então eu vou fazer por escrito. Lembrando que o documento que eu tenho aqui eu recebi do dia 29 de agosto de 2019, oficial da CETESB. Ele já foi para a mídia, ele já foi para o Facebook. Quem quiser lá ler, está aqui, não sou eu que estou falando, é o documento oficial da CETESB. E, senhor presidente, para finalizar aqui minha fala, deixa eu pegar mais um documento que eu tenho aqui, ó. Eu vou ler alguns trechos da lei número 12.527. O que é essa lei? 12.527, 18 de novembro de 2011. Uma lei federal. O que ela... Como ela é popularmente chamada? Lei de Acesso à Informação. Então, o artigo 1º dessa lei. Esta lei dispõe sobre os procedimentos a serem observados pela União, Estados, Distrito Federal e municípios, com o fim de garantir o acesso à informação previsto no inciso 23 do artigo 5º e no inciso 2º do parágrafo 3º do artigo 37 e no parágrafo 2º do artigo 216 da Constituição Federal. Então essa lei foi criada em 2011 para regulamentar esses artigos da Constituição Federal que eu acabei de falar. Lei 12.527 de acesso à informação. Algumas pessoas ficam chateadas que a gente divulga informação pública. É direito dos vereadores, de qualquer órgão público, divulgar informações públicas, seja de gastos, seja de orçamento, seja de qualquer coisa, para toda a população. Isso está na Constituição e está numa lei posterior também regulamentando. Vou ler o artigo 3º. Os procedimentos previstos nessa lei destinam-se a assegurar o direito fundamental de acesso à informação e devem ser executados em conformidade com os princípios básicos da administração pública e com as seguintes diretrizes: observância da publicidade como preceito geral e sigilo como exceção, divulgações de informações de interesse público, independentemente de solicitações. Essa aqui é bem interessante também. Utilização de meios de comunicação viabilizados pela tecnologia da informação, ou seja, pela internet. Hoje a gente consegue divulgar todas as informações de interesse público e transparência pelo WhatsApp, pelo Facebook, pelo Twitter, por várias outras redes sociais, pelos sites de transparência. Antigamente, para você ter uma informação dessa, você demorava semanas, até meses. Hoje, em um clique, você consegue muitas informações. Fomento ao desenvolvimento da cultura de transparência na administração pública, desenvolvimento do controle social da administração pública. Então tem também uma parte interessante, que está no artigo 6º, parágrafo 7º, da divulgação de informação pertinente à administração do patrimônio público, utilização de recursos públicos, licitação, contratos administrativos, etc. E às vezes eu escutei gente falando que foi fazer um requerimento de transparência por alguns órgãos, tanto do executivo como do legislativo, não nessa legislatura, na passada. E daí a lei também fala: a negativa de acesso às informações, objeto do pedido formulado aos órgãos e entidades referidas no artigo 1º, quando não fundamentada, sujeitará o responsável a medidas disciplinares, nos termos do artigo 32 dessa lei. Então tem que fornecer a informação pública, se ela não estiver em sigilo, para qualquer cidadão que as quiser. O artigo 5º também do parágrafo 5º do artigo 6º é interessante também. Informado do extravio de informação. Se você pedir uma informação e ela foi extraviada, poderá o interessado requerer à autoridade competente a imediata abertura de sindicância para apurar o desaparecimento da respectiva documentação. Quando eu entrei aqui na Câmara, aconteceu isso. Eu pedi uma informação e sumiu. Aí eu pedi a abertura de uma sindicância para achar onde que estava isso. Então depois acharam, jogaram, tiveram que fazer uma cópia, né, seu Carlito? Uma cópia nova dos assuntos, mas a informação voltou para o ponto que deveria estar. Isso não é só porque eu sou vereador, não. Qualquer cidadão pode fazer isso. E deve fazer isso. Pedir informações públicas que não estão no site de transparência. É dever dos órgãos e entidades públicas promover, independentemente de requerimentos. Não precisa de requerimento para divulgar. A divulgação em local de fácil acesso, no âmbito de suas competências, de informações de interesse coletivo ou geral, por eles produzidas ou custodiadas.
para cumprimento no disposto e na divulgação das informações públicas, os órgãos e entidades públicas, inclusive os vereadores, se eles tiverem, eles podem publicar no Facebook, podem publicar na internet informações de interesse público, e devem, porque é lá que está a maioria da população agora acessando facilmente, desde que sejam dados públicos e que não estejam em sigilo. As entidades também, Câmara, Prefeitura, autarquias, deverão utilizar todos os meios e instrumentos legítimos de que dispuserem, sendo obrigatória a divulgação em sítios oficiais da rede mundial de computadores. Algumas pessoas acham que a fala do vereador aqui, se o vereador publicar num grupo assunto da cidade, da internet, não pode. Essa fala é transmitida para o mundo inteiro. A fala aqui. Você publicar um grupo de amparo na internet, também. Não tem diferença de eu falar aqui e publicar no grupo da internet. As duas têm se a pessoa que é amparense foi morar lá em Londres, ela quer assistir a sessão da Câmara, ela assiste. Se ela mora lá na China, no Japão, no contrário, assiste. Se ela entrar na internet num grupo de amparo e falar de assuntos relativos a amparo, de transparência, ela acessa lá da China, acessa da estação espacial se quiser lá, da onde a pessoa estiver. Então era só isso, senhor presidente. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Próximo inscrito, vereador Celso Manzoli. Senhor presidente, vereadores, vereadora, eu vou ser bem breve, porque boa parte da minha oratória, que estava programada para esse momento, eu utilizei aí no projeto do vereador Tostão, na questão do Pascoal Lena. Como eu disse, vereador Tostão, eu peço ao senhor que pegue assento, por gentileza. Como eu estava dizendo, muitas pessoas, inclusive nós, todos nós, os nossos ancestrais vieram de fora. Meus avós, bisavós vieram da Itália, trouxeram tradições, algumas com o tempo se perderam. O que eu queria dizer é o seguinte, que nós temos que resgatar muita coisa que foi perdida em nossa cidade. E cabe a nós, vereadores, tá, cobrar o executivo amparense. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu frequento muito Monte Alegre. Inclusive meu filho, tá, praticamente reside em Monte Alegre. A família da minha esposa todinha é de Monte Alegre. E eles vieram de Minas, tá? Vieram do estado de Minas. E meu sogro não perdia uma catira onde tivesse, tá? Onde tivesse ele gostava, nem que fosse para ouvir ou assistir. Não estou falando que isso não na velhice, e sim na juventude. Então nós temos aqui em Amparo uma mescla de pessoas que vieram, como eu disse, do norte, sul, leste, oeste, lá do Rio Grande do Sul, da Bahia, do Ceará, do Piauí, do Brasil inteiro. E em Amparo nós temos, é uma cidade abençoada, que nós temos pessoas que vieram de todos os estados. Então, nós temos aí danças regionais, lá da Amazônia, tá, que nós desconhecemos. E nós temos amazonenses morando em Amparo. Então eu gostaria de pedir ao chefe do Executivo amparense, ao setor responsável, que o seu Hélio fez parte, que é um setor lá de eventos, que promova eventos em Amparo, que tragam para a população essas culturas, a cultura mineira, a cultura do Paraná, a cultura de Mato Grosso, que Amparo é rico, gente. Nós temos aqui, estou repetindo, pessoas do Brasil inteiro que ficam acanhadas lá. Nós vamos dizer aí Jardim das Aves. Nós temos um grande número de paranaenses e mineiros. Quanta cultura essa gente não tem e pode trazer para a nossa cidade. Eu mencionei a catira, tá? Mas quanta
moda de viola não pode ser tocada na Praça Padua Salles. Músicas regionais, não de Amparo, e sim de outros estados. Danças regionais. Em Monte Alegre tá tendo este evento, danças regionais de outras regiões. Por que não trazer para Amparo? Nós somos ricos com pessoas de outros estados, pessoas que querem fazer o bem por Amparo. Então, senhores vereadores, senhor presidente, eu peço ao senhor presidente, por gentileza, eu peço ao senhor, nobre edil que preside esta casa, tá? Que abrace essa causa junto com os vereadores. Por que não promovermos eventos junto com o executivo? Trazermos aqui pessoal de Mato Grosso com as suas culturas? Por que não trazer pessoas do Sul com suas culturas? Amparo é uma cidade privilegiada, senhor presidente. Nós temos aqui uma imensidão de coisas que nós desconhecemos o nosso poderio cultural. Então fica o apelo, tá? E também as associações de bairros que tenham, que cultivem essas culturas, que procurem a Câmara. E eu vou fazer um apelo ao prefeito municipal que procurem a prefeitura e que façam esses eventos. Eu sempre brinco com a Catarina, tá? Eventos afros, por que não? Temos a dança da capoeira, tá? Nós temos a festa italiana, por que não promover também? Vamos trazer coisas brasileiras, tá? Principalmente da Bahia, Minas, que tem muito mineiro aqui, muito paranaense, trazer para cá, trazer esse pessoal e expor a sua cultura em nossa cidade. Seria um grande privilégio para Amparo. Ela seria um destaque entre as cidades da região, que nós não pensaríamos só, porque eu sempre falo, tá em Amparo, bebeu água do rio Camanducaia, virou amparense, não importa de onde veio, mas que traga coisa boa também, né? Lógico. É isso aí que eu queria falar. Vamos aproveitar a cultura desse pessoal que está em Amparo, que são amparenses, têm suas raízes em outros estados, mas são amparenses. E por que não trazer esse conhecimento cultural, no modo geral, para a nossa querida cidade de Amparo? Então eu conto com os senhores. Se alguém souber de algum grupo, tá? Amparo já teve 3. Hélio, o senhor comentou comigo que Amparo teve 3 bandeiras, né? É isso? Congada. 3 bandeiras de Congada. Nós não temos mais nenhuma bandeira de Congada. Quem já assistiu uma Congada, eu fui num campeonato na Aparecida do Norte, há anos atrás, é maravilhosa essa competição de Congada. Por que não trazer, por que não reviver, vamos dizer, ressuscitar essa cultura? Obrigado, senhores vereadores. Presidente, conto com o apoio desta casa para esse apelo deste vereador. Obrigado, Celso. Próximo inscrito? Inscritos. Senhor presidente, podia pedir pela liderança do governo? 5 Vai, minutos. rapidinho. O senhor tem 5 minutos. Ó, o seguinte, gente, é rapidinho. É tanta coisa na cabeça que eu não vou esquecer, não podia esquecer, e um amigo me lembrou que hoje não poderia deixar de homenagear, que hoje é dia do veterinário, do médico veterinário. Então, hoje aqui tem a doutora Bárbara, se não me engano está aqui. Doutora Bárbara está presente, né? Então, através da doutora Bárbara que está presente, eu homenageio todos os veterinários que são dignos da profissão, né? Que fazem, não pelo dinheiro só, e sim os que ajudam os animais de rua, as famílias abaixo da linha da pobreza. Então hoje aqui eu agradeço, estendo a todos, mas agradeço em particular ao doutor Conrado,
homenagear, parabéns a ele, a doutora Bárbara, doutora Cíntia Endrigue, a doutor Ismael, doutor José Roberto e doutora Helena. E a todos os veterinários que são dignos da profissão e que estudaram para ser veterinário, tem que ganhar seu dinheiro, tem, mas lembram sempre dos animais de rua, animais abandonados por seres desprezíveis e também animais de famílias que não têm condição de pagar uma consulta. A esses verdadeiros veterinários, eu desejo um feliz dia do veterinário. Tá bom? É só isso. Obrigado, senhor vereador. Sem mais inscritos, senhor Sem mais inscritos. primeiro secretário. Então, peço ao primeiro secretário que faça a chamada do senhor Noedir Colli Perufo, inscrito para fazer uso da tribuna livre na data de hoje, pelo período máximo de 30 minutos. Convido o senhor Noedir Colli Perufo. O assunto especificado pelo munícipe, resolução número 379/2019, pontos inconstitucionais. Segundo, trabalho desenvolvido em prol do município. Terceiro, projeto de lei 25/2019. E quarto, exposição de sua imagem. Aqui, eu fui apertando aqui. 30 minutos. Quando é 2 inscritos, é 30 cada um. Então o senhor tem 30 minutos. Deixa eu dar uma ajeitadinha aqui no... Na hora que o senhor começar a falar, eu marco aqui. Opa! Deixa eu me ajeitar aqui que eu não estou acostumado com... Alô, alô? 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 Dá para escutar bem? Tá bom? Então, pera aí, deixa eu me ajeitar aqui direito, senão eu não consigo desenvolver o que eu quero. Pera aí. Por favor. Vamos lá então. Pode ir? Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e amigos presentes, imprensa escrita e falada, um abraço especial à minha amiga Marli Silva, com quem há mais ou menos 25 anos trabalhamos juntos, contribuindo também para o desenvolvimento do município de Amparo, informando a sociedade sobre questões de consumidores através do Instituto Brasileiro do Consumidor, público e amigos que acompanham pela rede social, colegas de trabalho, o meu boa noite a todos. A Deus agradeço por essa oportunidade única de utilização desta tribuna do povo e dela, com muita satisfação e propriedade, esse cidadão aparente, servidor público municipal, estará expondo assuntos, tópicos, por mim, propostos e almejados. Senhor presidente, por si só, Vossa Senhoria, Vossa Excelência, me desculpa, ao anunciar-me, apresento o nome desse cidadão, apenas esclarecendo aqueles que neste momento passam a acompanhar minha fala nesta tribuna. Aliás, uma ferramenta disponibilizada da sociedade que nos proporciona a liberdade de nos dispersarmos sobre diversos assuntos de interesse da coletividade. A população precisa mais dessa ferramenta em sua própria defesa. Para os que nunca ouviu falar na minha pessoa, esclareço que sou conhecido no meio social de nossa cidade de Amparo e região como Di Colli. No Edir aconteceu devido ao nome do filho do importante profissional médico de nossa cidade no passado, e mais conhecido assim, prefiro dizer, como médico dos mais necessitados, o saudoso Dr. Atílio Mazzini. A Escola Estadual Noedir Mazzini leva o nome do seu filho, uma maneira de homenagear o Dr. Mazzini pelos relevantes serviços prestados à sociedade amparense. Seu filho, infelizmente, faleceu muito jovem em virtude de acidente automobilístico, por isso de Noedir. Noedir é história. Minha mãe também prestou homenagem ao Dr. Noedir. Poderia ser Chico, né, Doni? Há 17 anos, servidor público municipal desta casa, nomeado para exercer as atribuições da função efetiva do cargo de zelador. Tenho 48 anos e nasci na Santa Casa, aqui em Amparo.
Senhor presidente, sei que não estou aqui nesta tribuna para apresentar histórico de currículo, de certificação de honra ao mérito ou outra coisa qualquer, mas peço permissão a Vossa Excelência para menção aos nomes dos meus pais. Sou filho do saudoso Nelson Perufo e da senhora Maria Tereza Colli. Beijão, mãe, te amo. Fique com Deus acompanhando seu filho, que ele está aqui presente também nos trabalhos desta casa. Esse cidadão servidor é bacharel em administração conferido pela Universidade de São Francisco com especialização em comércio exterior e marketing. Pós-graduado em gestão pública e gerência de cidades, certificado pela ESAF 400 horas. Ainda com iniciação em curso de especialização em direito público. Também através da ESAF participei de congresso com o tema de contratos e convênios. Realizei outros cursos de aprimoramento e aperfeiçoamento na área pública, como de capacidade em contabilidade aplicada no setor público, realizado pelo Conselho Federal de Contabilidade. Através do Instituto Brasileiro do Senado Federal, esse servidor realizou outros cursos como excelência no atendimento, ouvidoria no ambiente legislativo, organização de gabinete parlamentar, licitações e contratos, certificado de participação no 4º Encontro Estadual de Agentes Públicos, realizado pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, através do Instituto do Legislativo Paulista. Ainda curso denominado Democracia e Higiene no Legislativo Municipal, ministrado pelo Instituto Brasileiro de Administração Municipal, IBAN, promovido pelo Fundo das Nações Unidas para a Democracia, UNDEF, e do Fundo das Nações Unidas para a Mulher, UNIFEM, no âmbito do projeto Mulheres e Política em Nível Nacional. A ampliação da participação feminina na política é um desafio que vai além de recursos para candidaturas e cotas partidárias. Ocorre que as mulheres não são estimuladas a participar da política de forma institucionais, já que culturalmente elas não são encorajadas a ocupar esses espaços. Certificado do IEM, Instituto de Estudos Municipais, pela participação no curso de redação de leis e atos regulamentadores, técnica legislativa e nova ortografia. Certificado de treinamento de tendências de recursos humanos na administração pública. Curso de oratório em comunicação, ministrado pela comunicadora Eliana Dagmar, quem também certificou esse servidor por realizar curso de cerimonial, protocolo e etiqueta. Conclui ainda cursos do professor J. Mello, aqui presente nesta casa, que agradeço a honra da sua presença, também pertinente à oratória, cerimonial, protocolo e etiqueta, como ainda de curso sobre o papel do vereador, salvo engano, essa denominação, além de algumas palestras. Curso de editoração eletrônica, apesar de autodidata em diagramação, a editoração contribuiu para a implantação e lançamento do informativo dos vereadores desta casa. Curso de curso de liderança, é que eu estou meio rápido por causa do tempo. Curso de liderança, quando, na oportunidade, eu conheci o nobre vereador Gilberto Piazza. Foi quando, nossas primeiras conversas sobre Câmara Municipal, quando Vossa Senhoria ainda não era autoridade construída nesse município. Se recorda, vereador? Aprendi muito naquela atividade final de liderança lá na Fazenda. Realmente uma atividade importante de liderança, literalmente na natureza. Em data recente, tive a oportunidade de conhecer um pouco do funcionamento e da extrema importância de um conselho tutelar, com ainda algumas prerrogativas. Fora da área administrativa, apenas para conhecimento, já que serve de parâmetro, no ano de 1995, eu realizei curso na Federação Paulista de Futebol de Salão, de futsal, se formando árbitro. Inclusive, arbitrava em competições aqui em Amparo e em muitas cidades da região. Em muitas outras cidades da região. Graças a Deus e com muito orgulho, tive a oportunidade de arbitrar uma final do Paulista na cidade de Santa Fé do Sul, juntamente com o Tucão, Luciano Antonassi. Como ainda juntos arbitramos jogos do Corinthians, Santos, antiga GCM, General Motors, entre outros. A arbitragem na minha vida possibilitou complemento de renda para cumprir com compromissos como qualquer chefe de família. Sendo que a média do salário líquido desse servidor entre fevereiro de 2002 e maio de 2007 girou em torno de R$350. Como disse, líquido. Antes de assumir o cargo de assessoria de gabinete nesta casa, ainda mais que neste período esse servidor foi procurado por não ter direito adquirido frente a mais de 400 horas extraordinárias trabalhadas e não recebidas para terceiros aqui na Câmara, inibida seu pagamento, mesmo com a existência de consistente parecer do órgão CEPAM, Centro de Estudo e Administração Municipal, Fundação Prefeito Faria Lima, favorável ao servidor, e deixa mais que evidente o direito às mesmas.
Outro trecho de parecer do citado órgão CEPAM, da maneira elaborada pela área jurídica, deixa ainda mais evidenciado que tinha também direito às horas extraordinárias realizadas frente às atividades públicas da própria Câmara quando fora do horário normal do expediente. Por exemplo, como ocorre atualmente sessões ordinárias, extraordinárias, solenes, especiais, audiências públicas do Poder Executivo, etc. Inclusive foram negadas frente ao artigo 8º da Resolução 309, que mais à frente expõe a situação. Na época, a alegação dada foi que recebia uma gratificação, mas o próprio CEPAM, em seu relatório, diz que não tem nada a ver hora extra com gratificação. Tem sim esse servidor o direito de recebê-las. Com isso, Com isso, certamente o total de extraordinárias inibidas e nunca recebidas e calculadas corretamente, certamente ultrapassam 1.000 horas brincando. Ou seja, esse servidor trabalhou no município 4 meses de maneira voluntária. Para a população, se você quer receber uma hora extra, que for durante o acima mencionado período. Continue expondo os tópicos por mim propostos da seguinte maneira. Resolução 379, que já apresentou aí, eu vou dar uma puxada. O projeto de lei 25, a resolução 379 é dos pontos inconstitucionais que muito foi tratado nesta casa. O projeto de lei 25 de 2019 foi a pré-reestruturação para corrigir provisoriamente a 379, que estava com pontos inconstitucionais. O terceiro tópico proposto por esse servidor aqui, cidadão, exposição de imagem, ficou meio no ar, desse cidadão e servidor público de boa conduta e defensor ferrenho do interesse público há mais de 17 anos aqui na Câmara e fora dela. Senhor presidente, antes de mencionar o último tópico, gostaria de parabenizar aqui, nesta casa, minha amiga Bárbara, pelo Dia do Veterinário, bem como aos seus colegas profissionais liberais da área, fazendo menção a essa importante data de 9 de setembro, já que muitos se esquecem de que vocês, veterinários, e ainda, principalmente muitos voluntários anônimos, que constantemente dedicam-se de corpo e alma em prol da causa animal. Não deixando de mencionar e registrar o trabalho que vem realizando a Comissão de Proteção à Defesa da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB de Amparo, e pela recente iniciativa da comissão quanto à realização de campanha contra abandono e maus tratos animais. Apenas um registro, senhor presidente. No último tópico denominado um pouco do trabalho desenvolvido em prol do município, juntamente com os vereadores da época, proporcionando oportunidades para o desenvolvimento de importantes políticas públicas em prol da população, também enquanto assessor de confiança de gabinete da presidência entre os anos de 2007 a meados de 2014. Por favor, Eliana. Grato, colega. Pode soltar o slide aí. O que começa a ser apresentado faz parte do trabalho entre os anos de 2007 e 2010, sendo necessário esse servidor deixar a assessoria para defender o interesse público. Isso para defender-me de minhas próprias sugestões voltadas ao interesse dos contribuintes. Esgotando esse tópico, que trata sobre o trabalho desenvolvido que começa a passar no telão e televisores, apresento mais 3 situações nesse sentido. Sendo a implantação do informativo dos vereadores, da iniciativa do servidor, inclusive eu passo na mão do Dr. Geraldo, que se eles quiserem já ir passando, dando uma olhada no informativo, informe de baixo custo e custo zero aos cofres públicos, já que as lições foram custeadas com recursos próprios dos seus vereadores, inclusive com um projeto contendo normas estabelecidas, como em toda edição ocorria rodízio dos espaços de um quarto destinado a cada vereador. Esse servidor conseguiu unir oposição e situação dentro de um mesmo objetivo, que foi sempre atender aos anseios da população. Foi uma maneira de amenizar cobranças por parte de munícipes frente à falta de atenção do Poder Executivo com a cidade, principalmente quanto a serviços básicos, cito manutenção asfáltica, como mesmo se observa em alguns slides que estão passando aí, a situação de algumas vias de nossa cidade naquela época. Os pedidos desses munícipes realizados pelos vereadores, através de proposituras acompanhadas de imagens atendidos ou não pela municipalidade, era visto pelos munícipes solicitantes, caso eventualmente se deparasse com um informativo, ainda mais que ficava disponibilizado em vários pontos da cidade, como em bancas de jornais, bares, supermercados, padarias, também chegando no comércio dos nossos distritos de Arcadas e Três Pontes. Toda essa distribuição é realizada por esse assessor da presidência, com sua motocicleta particular. Também possui um uniforme em cores preto e branco, proporcionou um custo baixo, reforçando nada de custo aos cofres públicos. A montagem e diagramação realizava na minha casa, sendo que na Câmara detinha de intenso volume de serviço diário e com muita intensidade realizava trabalhos para praticamente todos os seus vereadores. Outra forma do projeto informativo, outra norma, me perdoe, do projeto informativo dos vereadores,
gente, era que parte da tiragem de 1.000 exemplares, 70% era distribuídos, o restante dividido entre os vereadores. Esse projeto de marketing foi levado tão sério na época que os vereadores assinaram um adendo ao mesmo, que estavam de acordo pelo que foi proposto por esse assessor para que o projeto seguisse em frente. Inclusive, não era permitida a divulgação de pedido de verba a deputados antes que a mesma, de fato, fosse concretizada. Ou seja, na conta do município e das instituições hospitalares e assistenciais de nossa cidade. Toda a propositura produzida se serviu transformava em matéria jornalística, encaminhando-as à imprensa local, a cada um com sua própria imagem ao setor de CPD para publicação no site da Câmara. Neste período, houve significativo aumento de visitas ao site. Relatórios existentes no gabinete da presidente comprovam o que exponho. Nessa época, e durante um longo período, quem acessava o site pode acompanhar os trabalhos dos vereadores, diferentemente da visibilidade dada aos vereadores, quando a implantação da coluna denominada Agenda do Legislativo. Importante espaço cedido gratuitamente pelos proprietários do jornal Tribuna. A agenda também foi um projeto sério, já que o espaço era limitado e naquela legislatura eram 10 vereadores, sendo estipulada a utilização de espaço dentro da coluna através de quantidade de parágrafos, para que todos pudessem divulgar algum trabalho da semana, já que o tamanho do corpo, ou seja, da letra, era entre 10 e 11. Aproveito para agradecer ao jornalista Paulo Domingues, viu, Paulo? Pela atenção e apoio dado aos vereadores naquela época e como ainda continua. Não esquecendo que a iniciativa para a implantação da agenda do Legislativo foi do colega de trabalho, Dr. Fernando Casotto, como também da realização de campanhas de sangue, como estou no informativo aí, realizada nesta casa, em parceria com o Hemocentro Campinas, Unicamp, que possibilitou conscientizar a população da importância da doação. Nesse quesito, campanha de sangue, não posso deixar de citar outro parceiro e amigo presente nesta casa, Gilberto Alexandre Sim Senhor, outro cidadão que luta pela causa alheia. Senhores vereadores, importante ressaltar que esse servidor foi quem implantou questão de reforçar a proposituras fotográficas, imagens, encaminhadas ao prefeito para a execução dos mais variados pedidos da autoridade de munícipes a vereadores e deles ao prefeito. A intenção na época foi facilitar o serviço da própria prefeitura, já que através de boas imagens inicialmente não existe a necessidade da presença de fiscal no local, indicado pelo vereador na propositura. Isso devido às imagens demonstrar o que de fato em determinado local necessita para a execução do serviço. Dessa maneira se desloca ao local, já com a equipe responsável pela execução, com ferramentas e materiais necessários e adequados para a realização do serviço. Como disse, com boas imagens gera economia de dinheiro público dos contribuintes, como em outros muitos casos, de combustível, manutenção de veículo, além do ganho de tempo realizado à mão de obra para execução de outros serviços. No entendimento desse servidor zelador, essa situação de procura de munícipes por vereadores poderia ser minimizada através da melhora quanto a uma fiscalização mais eficiente por parte da própria municipalidade, dando uma atenção especial neste quesito, sendo que sua falta gera custo para o município também no legislativo, já que gera mão de obra, gasto com combustível, papel, tinta para impressão da propositura, e por vezes as imagens, entre outros, até mesmo uma simples informação errônea, equivocada, trocada entre munícipe e vereador, com relação a pedido de determinado serviço, por si só já gera custo. Se a fiscalização antecipasse o contato entre munícipe e vereadores, em busca de apoio para a solução de seus problemas, como dito, relacionados à prestação de serviço, certamente o município economizaria recursos, visto diminuição de acima citados custos, se pensarmos em valores anuais. Muitos devem estar pensando que isso gera economia irrisória, mas no âmbito público, da administração pública, qualquer economia reflete melhores serviços à população, para quem não sabe. Como mais remédios de baixo custo disponíveis constantemente em postos de saúde, sem a falta dos mesmos, por exemplo. Como, por exemplo, ainda de economia, ainda cito propositura do vice-prefeito José de Vilas Boas, Biro, o amigo Biro, que enquanto presidente desta casa, além de outras economias por ele geradas, com um simples projeto elimina um punhado de documentos de folhas A4, que era impresso semanalmente e gerava custos elevados aos cofres públicos, com papel, tinta para a máquina copiadora e a sua própria manutenção, que era constante devido ao enorme volume de impressos
que realizava semanalmente. Deus olha pelos que se dedicam ao máximo quando se compromete com alguma coisa. Prova disso é a própria sobrevivência desse cidadão aqui no Poder Legislativo. Reforçando, isso porque Deus está presente na índole, mas principalmente na alma do antes mais nada cidadão, nosso vice-prefeito Biro. Antes de continuar, senhor presidente, não posso deixar passar em branco um agradecimento especial ao nobre vereador Dr. Geraldo, pelo importante apoio para que esse momento tornasse uma realidade. Vossa Senhoria, doutor, muito bem sabe que compartilhamos dos mesmos ideais para a nossa querida cidade de Amparo, que representa muito para nós, principalmente por também sermos servidores e conhecedores das necessidades dos nossos colegas de trabalho no âmbito municipal. E do outro lado, doutor, está o povo trabalhador, batalhador, sonhador por melhores dias, que realmente promove, de fato, o desenvolvimento do nosso município de Amparo. Portanto, doutor, agradeço de coração e, como bem sabe, desde nossas andanças, quando de nossas campanhas nas eleições de 2016, continuo com o mesmo compromisso que lá atrás conversamos. Saiba que estamos juntos com aqueles importantes objetivos traçados em prol da população. E lhes digo mais, esse momento, se for a vontade de Deus, um dia certamente chegará. Senhor presidente, como dessa tribuna fiz menção à jornalista Marli Silva e Paulo Domingues, faço também a outro, já que nesse momento trato de assuntos de projeto de resolução e de lei e de resolução, dizendo a esse jornalista para que quando comparecer a programa político de rádio local e fizer qualquer menção sobre assuntos relacionados ao legislativo amparense, que tenha mais cautela, se informando melhor anteriormente antes de levar informação errônea à população ouvinte, pois inclusive quando na oportunidade o senhor tratava de assunto relacionado exatamente à própria resolução 379, expondo aos ouvintes que projeto de lei nem precisa passar pelo plenário. Foram com essas palavras que eu ouvi. Digo-lhe, com experiência de 17 anos na área pública, que tem sim, e de extrema importância e responsabilidade daqueles que as votam, os senhores e seus vereadores, em plenário. Fato, são alguns problemas relacionados a projetos e resoluções votados em plenário nesta casa, que estão sendo alvos de questionamentos de adins, inclusive aquele que se tornou famosa através dos nossos meios de comunicação, a 379. É que ficou parecendo, no meu entendimento, que projeto de resolução nesta casa se colhe a assinatura de vereador em seus gabinetes e corredores e a mesma está aprovada. Na medida do possível, acompanho programas de rádio sobre política local. Nada contra a sua pessoa não, jornalista. Apenas um esclarecimento, informação aos ouvintes que porventura neste momento acompanham a fala desse cidadão quanto à referida notícia equivocada, dada pela imprensa falada no programa Bala da Agulha, do meu amigo Conrad, que nos acompanha nesse programa, nesse momento também, e lhe manda um grande abraço. Acredito que o tempo não permitirá entrar no mérito de como fui parar no cargo de assessor. Infelizmente, já que seria importante esse conhecimento à pública a fim de amenizar diversos prestados julgamentos contra a minha pessoa, servidor público, principalmente relacionado ao valor de recebimento de vencimento de salário, sendo esse também um dos motivos por estar aqui, vos falando, e de sua importância para esse servidor, já que estou tendo oportunidade única de expor a situação da população contribuinte, que mensalmente, com muito sacrifício, arca com o salário de mais de 2.000 servidores públicos, inclusive do zelador desta casa. É transmitir que não foi nada fácil como muitos pensam. Como na vida nada é fácil. Ao contrário, nos dias atuais, eu venho prevalecendo em uma sociedade que a cada dia o indivíduo vem se tornando cada vez mais egoísta e individualista. Isso acaba prejudicando toda uma cadeia produtiva de prestação de serviços, não somente públicos da população, não. Digo de uma maneira geral, já que o foco deveria estar voltado à coletividade, o que não vem acontecendo. E isso prejudica exercer melhores políticas públicas em favor do povo. A falta de responsabilidade social não está tão em alta que em nosso país, moradores da cidade de Brumadinho, Minas Gerais, após a enxurrada de lama, registra alto índice
de suicídio e tentativa. Matéria do Estadão de hoje, gente. Para chegar até essa tribuna democrática popular, foi necessário passar por muitas provações. E o mais difícil ainda foi superá-las. Isso por ter visão diferenciada quanto a princípios básicos da administração pública, que são exclusivamente voltados ao interesse público, já que condicionam o padrão que as organizações administrativas devem seguir. Comprovo o que digo através de vários protocolos de sugestões de interesses desse servidor, apresentado a presidentes e mesas diretivas desta casa, quanto à melhora ao trato da coisa pública. Ou melhor, a suada contribuição mensal da população, o que certamente inibe diretamente qualquer tentativa de realizar melhores serviços prestados à sociedade, já que falhas que ocorrem não são prerrogativas apenas desse ou daquele cargo estabelecido a qual o órgão público for. A população necessita de confiabilidade de nossos governantes, gente. Inclusive, nesse documento desse servidor, protocolado nessa casa em abril de 2014, no mesmo menciona 2 princípios. Está tudo nesses documentos aqui. Eu não vou ficar apontando documento, senão não vai dar tempo. Entendeu? Comprovo o que digo através de vários protocolos de sugestão do servidor apresentado do presidente da mesa. Eu vou voltar lá. Inclusive, nesse documento desse servidor protocolado na casa em abril de 2014, no mesmo menciona 2 princípios básicos da administração pública, o da publicidade e da eficiência. Senhor presidente, salvo engano, foi no ano passado, 2018, que houve orientação do TC para a implantação de ouvidoria nesta casa, como em todas as outras do Estado, não sei se no Brasil. Então, esse servidor, prevendo essas necessidades, senhor presidente, em 26 de junho de 2015, como zelador, apresenta o requerimento ao presidente da época para tratar de outros assuntos, inclusive de perseguição, e nele surgiu a implantação de ouvidoria nesta casa, inclusive justificando sua importância e anexando ao requerimento esboço do projeto de resolução a ser implantado. Importante relembrar que um vereador desta casa, quando sua citação aqui desta tribuna em 24 de junho passado, quando expõe sobre o requerimento de servidor desta casa, datado de 5/10/12, o qual pertence a esse servidor aqui zelador. Inclusive, utiliza demonstrando aos nobres vereadores, na tentativa também de alterar o artigo 13 do PL 25 de 2019, por meio de emenda que prejudicaria drasticamente o servidor como outros. E mais adiante retorna nessa questão. Vereador desta casa, senhor, pode verificar. Desculpa, eu vou pular esse ponto aqui, até para não comprometer, galera. Diante de seu requerimento, o presidente encaminha, através do requerimento datado de 25 de maio de 2017, um vereador da casa se reporta ao presidente desta casa, solicitando coordenamento de todos os processos administrativos que estão na Câmara relativos ao servidor Nordir Colli Perufo. Diante de seu requerimento, o presidente encaminha para a apreciação da Procuradoria, a qual, com muita cautela e precaução, em 15 de agosto de 2017, remete de volta à Secretaria para levantamento de quais os processos requeridos. E após o requerimento, retorne à Procuradoria para verificar se algum documento resguardado sigilo ou óbice legal a concessão das cópias requeridas. A Secretaria envia para análise da Procuradoria os processos 124 de 12, 73 de 91, 119, 133 de 14 e 111 de 2015. Dos 6 processos citados, 5 foram após a saída do gabinete em junho de 2014. Por aí já se tem uma ideia. É que o tempo não permite ficar prolongando os assuntos para expor o ocorrido dentro de todos esses processos administrativos e de sindicância. Seria necessário horas e horas, ou melhor, permite proferir um curso voltado ao que não fazer dentro de um órgão público. Vamos dizer assim. Em 23 de agosto de 2017, o Poder Legislativo sugere que inicialmente seja dada vista a todos os processos do Estado do servidor Nordir Colli Perufo, para que, caso entenda pertinente, autorize por escrito o fornecimento das informações a este vereador. Caso não haja autorização do servidor, recomenda-se que todos os processos sejam mais uma vez trazidos à Procuradoria para que se avalie de maneira mais profunda se há informações de caráter pessoal e sujeitas a sigilo porventura não poderiam ser entregues ao vereador. Com isso, de 25 de agosto, ocorre o despacho do presidente ao senhor Nordir para que, a seu critério, autorize expressamente o fornecimento das informações ao nobre edil solicitante. Em 5 de setembro, esse servidor apresenta protocolo ao presidente, informando autorizar vista ao mesmo com possibilidade de extração de cópias. Caso
o vereador solicitante entenda que neles contenham questões de interesse funcional e público. Esse servidor autoriza expondo. Entendo que a extração de cópia na íntegra de todos os processos acarretará desperdício de tempo e dinheiro público, uma vez que determinados processos contam com centenas e centenas de páginas e a sua maioria juntados desnecessariamente. Esse servidor, com base no parecer despachado pela Poder Legislativo, autoriza rapidamente vistas ao processo para que o citado vereador possa desempenhar seu trabalho em prol da população, já que justifique em seu requerimento que as informações farão parte de um relatório que o mesmo está elaborando. Vereador desta casa, o que de fato esse servidor ainda não tem conhecimento alguma ação por parte de Vossa Senhoria quanto ao que ele pediu informalmente apoio relacionado à possível revisão de questão procedimento administrativo, ou seja, de indevida advertência recebida em prontuário funcional desse servidor depois de 13 anos de importante serviço prestado à sociedade, ainda mais atuando em favor da população. Inclusive, como lhe disse, tem direito a ampla defesa ao contraditório. O senhor se recorda? Tem alguma posição para me ajudar também, ainda mais que não tenho prerrogativas e muito menos imunidade parlamentar? O que tem feito com relação a este pedido desse servidor zelador, a Vossa Senhoria, já que em meu requerimento falo de questões de interesse funcional e público? Apenas para informá-lo, caso o referido pedido dê efeito sobre a advertência, que espero também fazer parte de sua pauta frente ao relatório do senhor, caso ainda esteja analisando o que fazer, mesmo depois de mais de 2 anos, até mesmo porque é de conhecimento desse servidor a forte atuação de Vossa Senhoria frente à solução de problemas envolvendo servidores municipais, peço-lhe para excluir de seu relatório esse pedido, já que o procurador desse servidor vai resolver essa questão, que acredito ainda não conseguiu sequer pensar em advertência desse servidor, visto a intensidade dos trabalhos de Vossa Senhoria. O que venho observando sim, depois de autorizar a vista dos meus processos internos, por coincidência ou não, esse servidor desde 2012 já vem tendo o seu salário falado pelos 4 cantos e no miolo da área central da cidade de Amparo e até mesmo na região. Novamente digo que não entro nos detalhes. Não sou daqui, não estou aqui para causar constrangimentos a quem quer que seja, ainda mais não sendo o perfil da minha pessoa expor outras ao ridículo. Se não posso ajudar, pelo menos não atrapalho. Apenas estou aqui pondo a minha cara para bater, como sempre nos bastidores, a fim de explicar ganho salarial aos que realmente devo satisfação ao povo, e não a certa pequena parcela da população política. Essa pequena parcela denigre. Outros colegas de trabalho desse servidor começaram a passar constrangimentos frente a constante e contínua assédio moral, ou melhor, vou dizer, provável assédio, para não correr risco de mais problemas internos, já que preciso continuar pagando minhas contas e alimentando minha família. A exposição dos vereadores desta casa ocorreu até 24 de junho passado, visto o impasse para uma solução definitiva quanto às questões da resolução 379, mas que, pelo observado, a exposição continua. E maior ainda, visto a insistência de um vereador desta casa em derrubar o salário desse servidor. Saio em defesa de todos os servidores ativos desta casa, mas principalmente daqueles que tiveram seu ingresso no Poder Legislativo a partir de 2011. Que culpa eles têm quanto aos desmandos? Se houve, ocorreram ao ano de 2011, a própria resolução 379 de 2009. Senhor Nordir, Cole, o seu tempo acabou, você tem mais 1 minuto para concluir. O senhor não poderia abrir mais uns 10 minutos aí para mim poder finalizar, senhor presidente? Senão eu vou ter que me inscrever na tribuna livre de novo. Então vamos chegar no meio termo então, 5 minutos, para não fugir tanto do regimento. Depois o senhor se inscreve de novo para falar de novo. Vamos seguir aqui, vou dar 5 minutos. 5, é que tem muito interessante aqui, rapaz. Aí você se inscreve outra vez. Então tá. Eu vou falar mais um pouco, a hora que o senhor achar que tá bom. Ó, foi 6 ali, ó, 6 minutos. Ó, eu vou entrar num mérito aqui e finalizo, pode ser? Daí eu marco que tem muito assunto de interesse público aqui. Demais. E a população vai ficar sabendo, mas tudo bem, eu me inscrevo em outra oportunidade e retorno aqui, porque eu tô aqui para mostrar para a população o que eu acho que é bom para Amparo. Sim. É como o senhor tem muita coisa. E não só para Amparo, como aqui para esse legislativo aqui também. Tá bom, tem mais 5 minutos. Então vamos lá. 46 segundos. Vamos lá, vou rapidinho. Eu vou finalizar um tópico aqui e já dou uma finalizada. Mas para defender o interesse público de maneira definida por esse servidor, sem poder de autoridade, em todos os sentidos, não é para qualquer um, ainda mais sem prerrogativas e imunidade, qual seja, ainda sendo zelador. Esse servidor, para defender interesses não meus, como muitos, acredito agora não mais, pensavam
agora não mais, pensava que esse servidor sempre teve vida boa aqui, que compartilhei com algo aqui que me beneficiasse ou desabonasse a moral da minha pessoa, especialmente relacionado só da contribuição dos trabalhadores. Nunca faria nada que prejudicasse seus interesses, e prova disso, nesse momento, leva a conhecimento da sociedade e parece um pouco do que passei por mais de anos e anos em defesa do interesse público dentro desta casa, dessa sagrada Casa das Leis. E para isso, fui alvo de 6 processos administrativos internos, sendo uma sindicância, um dos processos administrativos com advertência indevida em prontuário funcional desnecessário e sujando. Em outro, pedido de condenação à perda do emprego, demissão equivocada, sem justa causa e também desnecessária. Para isso, esse cidadão servidor foi ameaçado, pressionado, intimidado, humilhado, exposto a público, desnecessariamente, constantemente, perseguido. Por 2 oportunidades, recebi telefones anônimos e elaborei boletim de ocorrência. Até o nome do meu filho foi cogitado em conversa via celular, para ter uma ideia aonde eu fui me meter. Para isso, eu recebi, no mínimo, indevido às 10 acusações de viagem contra a viagem com o veículo fiel da casa, como expôs no jornal oficial do município, meu nome na íntegra, inclusive ainda com situações quanto ao transporte de outras 3 pessoas também não ocorridas, todas derrubadas por testemunhas e por servidor. Para isso, esse servidor foi obrigado a comparecer no Ministério Público, ao Ministério Público local, por 2 oportunidades. Uma já citada aqui não porque não deu tempo, estava lá no meio, inclusive sendo representado no mesmo com processo crime por entender que proporcionava calúnia, difamação e injúria, arquivado pelas autoridades competentes. Para isso, consequência de acima citada representação, esse servidor compareceu uma vez por mês, durante 24 meses, ao julgado especial, para assinar uma folha. Isso por pura perseguição, por defender a coisa pública, gente. Inclusive, a partir de certo momento, antes do falecimento de um amigo de trabalho, Caio, ex-motorista desta casa, literalmente meu amigo, aqui, sempre apenas Deus esteve e continua fiel ao meu lado. Para isso, compareci na comarca de Amparo por 5 oportunidades, 2 delas por me envolver na politicagem suja, existente na cidade onde nasci e defendo-a. Outras 2 delas, graças a Deus, convocado para compor júri, por acharem que tenho boa dignidade perante a sociedade. O comparecimento faltante foi quando da suspensão de processo originado acima citada representação ao MP, que virou referida presente e constante ao juizado especial. Para isso, esse servidor recebeu 3 boletins de ocorrência contra sua pessoa, comparecendo na delegacia da polícia por 4 oportunidades. O nobre vereador Tostão compareceu hoje. Esse servidor de boa conduta, que gera bastante economia de dinheiro público para serem investidos, que gera bastante dinheiro dinheiro público, que infelizmente não vou poder fazer comparação do meu estudo aqui com a economia, com possível economia que o vereador dessa casa fez com o projeto 25 de 2009, mas quando eu retornar a essa tribuna eu vou ser possível esclarecer. Então, dando continuidade aqui, esse servidor de boa conduta, que gera bastante economia de dinheiro público para ser investido na própria população, na próxima quarta-feira comparecerá pela 5ª vez na delegacia de polícia, nesses 17 anos de Câmara. Inclusive, no meu entendimento, esta de quarta, como as outras, também desnecessariamente, já que a situação ocorrida evitaria a viatura da Polícia Civil pela primeira vez na minha casa, parar na porta da minha casa, da minha residência, onde tenho família construída e alguns vizinhos de longos anos de convivência. Para isso, abneguei-me de anos convívio no âmbito familiar, para me defender, mas principalmente o interesse da população que paga o salário deste servo. Uma destruição sem precedentes. Como entender um servidor público de boa conduta, ainda mais referenciado por 2 oportunidades pelo presidente da Academia Paris de Letras, ressaltando o atendimento do vereador da Câmara, dizendo o desvelo e a eficiência com que fomos atendidos em nossas necessidades pelo servidor Nordir Colli, dirigente zelador da Câmara Municipal, e no outro, o desvelo e a eficiência com que fomos atendidos uma vez mais pelo Nordir. Enquanto assessor da presidente, recebi agradecimento da Fundação São Pedro, pelo apoio dado à Fundação frente à realização de parcerias e contatos importantes que contribuíram para a continuidade de seus projetos, como apoio para a certidão de utilidade pública estatual, inclusive por intermédio do político Barros. Esse cidadão ainda já fez parte como membro do Olhar Estudo de Amparo e do Conselho de Segurança Pública da cidade. Política no mundo está tão em baixa e descrédito que nem o Papa Francisco permitirá a presença de políticos no encontro para tratar de assuntos de interesse da Amazônia, denominado Sinodo da Amazônia. Por fim, finalizando, senhor presidente,
Visto tudo que desnecessariamente precisei passar no âmbito público em defesa quanto a eficientes e melhores políticas públicas de fato voltadas ao interesse público, infelizmente, não podendo, devido ao tempo, demonstrar aqui o estudo meu. Só um momento, senhor presidente. Que esse servidor conseguiu, né? Servidor dessa casa, reduzindo o salário do servidor, conseguiu 4 milhões de economia para os próximos 17 anos. Esse servidor aqui comprova para qualquer fiscal, aí, auditor, qualquer um que entenda de estudo, de cálculo, que eu aqui, sem expor ninguém, economizei mais de 40 milhões para o município, aos cofres públicos, para os próximos 17 anos também. Está aqui, ó, para quem quiser ver. Senhor presidente, ainda devido à larga experiência adquirida na área da administração, de gestão pública e gerenciamento de cidades, também por competência, ainda por conhecer bem o funcionamento do Poder Executivo, já que lá estive por mais de 12 anos, semanalmente, frequentando secretarias para a solução de problemas relacionados entre vereadores e munícipes, em quase na totalidade de suas secretarias. Também por vivemos num país que carrega a bandeira da democracia, democracia essa que nos leva à liberdade de expressão, de dizer que esse cidadão está desgostoso com o atual cenário político de nossa cidade. Portanto, talvez, já que o desejo é imenso, aproveitando a presença do presidente do partido que represento nessa cidade aqui, Democratas, aqui nesta casa, representado pelo nobre vereador Hélio Favoreto, inclusive, presidente, Hélio, peço-lhe que transmita ao nosso líder, deputado Edmir Chedi, que deixe a minha boa imagem, aliada à minha competência, meu bom nome, de Cole Peru, suplente de vereador desta respeitada Casa das Leis, à disposição do nosso partido, como pré-candidato a prefeito para as eleições do ano vindouro, 2020. De maneira, finalizo, infelizmente, agradecendo ao senhor presidente, como igualmente aos nobres vereadores e a todos pela preciosa atenção, desejando-lhes uma excelente noite e uma terça com nossas esperanças renovadas, se assim Deus quiser. Boa noite a todos. Senhor Noedir? Senhor Noedir, a gente alterou na nossa legislatura a tribuna livre, então agora o vereador que quiser falar por 3 minutos, tem o vereador fala 3 minutos quem quiser, e depois no final, o senhor tem mais 3 minutos para suas considerações finais. Depois que os vereadores falarem, o senhor tem 3 minutos. Então vamos começar ali com o senhor Osmar. O senhor quer falar alguma coisa? Zelão? Catarina? Boa noite a todos, boa noite, caro colega também de casa, Noedir, na qual eu respeito muito e tem muito contribuído com o meu trabalho aqui. Né, Tinha, né, vereadora? Senhor Noedir, você deixa ela falar, o senhor tem 3 minutos no final, por favor. Bem lembrado. Tinha, né? Eu não pude mais contar com seu apoio para as matérias, porque destinou não ainda está ainda decidido quem vai nos apoiar, estamos dependendo ainda do concurso, enfim, das partes burocráticas aí. Mas enquanto você estava à disposição, você contribuiu e muito, e eu só tenho que agradecer. E parabenizar pela coragem, tá, de estar falando nessa tribuna de hoje, que essa tribuna, né, ela é a tribuna do povo, uma tribuna livre, né, na qual você veio com muita competência, respeitando a casa. Já tivemos a oportunidade aqui, em outra ocasião, nesse mesmo pleito, de um cidadão vir e, infelizmente, não respeitou, teve a palavra caçada. Não é meu perfil, vereadora. Exato.
Mas só recordando, né, que essa tribuna é de extrema importância, de extremo respeito à nossa casa, e essa pessoa que utilizou, infelizmente, teve a palavra cassada, não respeitando a casa. E você, muito inteligentemente, fez o seu discurso rápido, tem muitas coisas para falar, que na ocasião não deu tempo, e eu só tenho que parabenizar pela coragem de tudo que vem ocorrendo aí nos bastidores. Parabéns. Eu que agradeço. Tostão? Quero só parabenizar pela grandeza e Vereador pela Raiz. coragem e dizer que você, como servidor dessa casa e todos daqui servidores, tem o meu total apoio como vereador. Só isso. Agradeço. Parabéns. Pedrinho? Também de nós, como a amizade da gente não é de hoje, já é de grande tempo. Também dou uns parabéns pela sua coragem, pela sua atitude, né? Foi rápido, fez uma Não é rápido leitura o quê, aqui, rapaz? Ainda faltou ainda né? um texto aqui que eu vou retornar. E- Pode deixar aqui em outubro, se Deus quiser, eu tô de volta aqui. Parabéns, sempre falei para você, se eu tivesse naquele canto, você seria o meu assessor. Sempre diz isso a você, certo, Dino? Agradeço Parabéns. as palavras, vereador Pedrinho Dogás. Sou Carlito? Geraldo? Suélio? Como você é filiado ao Democrata, vamos estudar direitinho. Você é um cara corajoso, fez muitos estudos para chegar até onde você está. Então, eu parabenizo você pela coragem de estar aqui nessa noite, que não foi fácil. Eu sei que você tinha muito mais coisa para falar, mas nós temos que... O tempo nosso é tudo cronometrado, tudo certinho. Não Respeitar o podemos, regimento, né? não podemos abrir a sessão para Di, para Rosa, para Maria. Todos nós aqui temos que respeitar. E, infelizmente, o prefeito, o presidente até deu uns minutos a mais para você. Obrigado. Agradeço. Daia? Agradecido. Bom, Di, eu vou falar aqui. Eu lembro que você mostrou alguns documentos para mim, que você apontou algumas coisas irregulares nessa Câmara quando eu entrei aqui. Eu acho legal, para tentar economizar dinheiro público. Você pode citar o nome das pessoas que você levou essas coisas irregulares? Se você levou isso para o Ministério Público, você denunciou para alguma autoridade superior? Ou você só fez por requerimento? Assim, você levou para mais algum lugar fora da Câmara? E se puder citar o nome das pessoas, eu Não. acho que é uma boa. Viu? Agora o senhor tem 3 minutos para Tá, finalizar. assim... depende, porque não é coisa de 1 ano, 2 anos, 3 anos, é coisa de 10, 12, 15 anos. O negócio é sortido aí, precisa ver bem o que o senhor quer saber. Não, eu queria saber se você apontou algumas coisas irregulares. Pô, tem um monte. Então, você poderia citar pra gente pra quem o senhor apontou, se a pessoa resolveu e se você levou... Então, tá no meu contexto aqui, ó. Eu até posso antecipar aqui. Uma economia que eu fiz aí, que tá dentro desse estudo de 40 milhões aí. 35 a 40 milhões, vamos dizer. Pra não... eu até perdi o raciocínio agora. Esse estudo... Bom, senhor presidente, eu acho que eu vou finalizar a minha fala, porque assim, eu realmente gostaria de ter vindo aqui para poder expor tudo o que eu tenho aqui. Porque assim, eu tenho muita coisa importante para expor aqui. Você está entendendo? Eu tenho coisa de salário que eu ganhava pouco, que eu fui ganhar um monte de salário, né? Eu tenho outros assuntos de interesse, de aumento salarial que comprova como meu salário chegou. Eu tenho um tema aqui que eu tive redução de salarial em 3 tacadas, simplesmente de 75% só. Eu queria expor aqui também que, para finalizar de vez, né? Deixa eu encontrar esse tópico aqui, que daí eu finalizo de vez a minha fala, que daí eu já aproveito e faço um agradecimento especial aí aos nobres vereadores aí. É que eu preciso ver onde está agora, porque a coisa ficou confusa, né, meu? É um assunto pertinente, é um agradecimento que eu quero fazer aos vereadores. Agora, eu não sei. Deve estar mais pro fim aqui, pera aí que eu vou achar. Foi antes do Paraíso, né? Aqui, tá aqui, ó. Tá cheio. Ó, ainda fala que eu tenho em cima aqui do esquema lá, ó. Voltar um pouquinho aqui, ó.
Uma situação do adjunto aqui, que essa eu levei para o Ministério Público, depois de alguns pequenos entreveirinhos aqui dentro, vamos dizer assim, que foi a primeira vez que eu saí para o campo externo, né? Até então eu fiquei aguentando tapa na cara. A situação do adjunto aqui da casa, que ele recebia junto do titular, eu não concordava. E aproveitando a oportunidade desses problemas aqui, eu tive lá no Ministério Público, levei algumas considerações lá, dentre elas ela, e ele retornou o ofício para casa para que em maio de 2015 regularizasse essa situação, e como esse servidor adjunto que estava no cargo, era um servidor compreensivo, em janeiro de 2015 ele se antecipou, né, e acabou por isso. Só que essa economia da parte dele aí, em 17 anos, o cálculo meu é 423 mil reais. Agora, finalizando de vez, senhor presidente, um agradecimento aos senhores vereadores aqui. Aproveito para agradecer também, em nome dos colegas de trabalho, os 11 vereadores que votaram consentemente e favoravelmente à justiça nesta casa, por derrubar a emenda de vereador desta casa, inserida ao projeto de lei 25/2019, sendo que mesmo votada da maneira elaborada e baseada em parâmetros da lei de autarquia do SAI, inclusive com parecer favorável da própria Correia Legislativa desta Casa, além do que diz o relator do Tribunal de Justiça sobre, entre aspas, ser iniciado o processo legislativo próprio para recompô-los, por si só, já houve drástica redução de salários, visto aqui citado o artigo 8º da Resolução 379, como reflexo do artigo 40, que é o valor acima citado de 250 mil de economia que houve aqui por anual, apenas pela votação do projeto de lei. Neste caso, desse servidor, gestor, ocorre perca aproximadamente mais 35% de salário, daqueles 75 lá. Como se observa, chegamos a 50, né? Por que desse profundo agradecimento da minha parte aos nobres vereadores? 11 vereadores. Porque, caso fosse aprovada a referida emenda, o salário bruto deste atuante servidor gestor seria de aproximadamente R$ 1.400. Isso mesmo depois de tudo que eu fiz aqui dentro. Inclusive, com comprometimento com folha de pagamento no montante de R$ 1.500. Eu não sei como eu ia fazer, sei sim. Por isso, seus vereadores, que preciso agradecê-los, sendo grato pelo resto da minha vida, a vossas senhorias, por não deixar isso acontecer. Pois, caso contrário, apenas não faltaria alimento na mesa da minha casa, porque realizo serviços extras como diagramação de jornais, e por quase 4 anos, trabalho como motoboy. Assim, aqui, agradecendo novamente, finalizo a minha palavra e agradeço a presença de todos. Boa noite, mãe. Obrigado, senhor Noedir Colli. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária, correrá no dia 16 de setembro de 2019, declaro encerrada a presente sessão.